Olá, eu sou o professor Augusto Franzner, professor de vocês de Ciências do sexto ano. Na aula de hoje nós iremos tratar sobre o tratamento da água. A água, ela passa por um longo processo de transformação passível de ser bebida. Então aqui nós temos uma estação de tratamento de água, veja só o tanto de reservatórios que essa água passa até chegar num ponto que ela chega na nossa casa. Aqui nós temos todas as fases, assim, algumas especialmente aqui colocadas, principais, para que ela possa ficar pronta para ser abastecida e enviada à população. A primeira fase que eu quero trazer para vocês aqui é a captação. Quando falamos da palavra captação, captar vem de pegar, de levar, né? Então, a captação da água é a retirada de rios, da água de barragens ou poços e levadas a estações de tratamento. Então, aqui nós temos essa fase aqui, a captação. Vejam que na estação de tratamento nós temos vários processos que nós vamos ver nos próximos slides, que essa água vai passar até que ela fique própria para o consumo. E aí ela é levada para um reservatório, uma caixa d'água central dentro de uma cidade. E desse reservatório ele é enviado para as nossas casas, para o consumo, para que nós possamos usar essa água para cozinhar, para beber, para tomar banho, todas as atividades diárias que nós temos nas nossas casas. A primeira fase, na estação de tratamento, então nós tivemos a captação e ela chega na estação de tratamento de água. A primeira fase é a coagulação. Coagular alguma coisa é juntar, tá? Então não sei se vocês já ouviram falar do sangue coagular, do leite coagular. Seja um ou outro, começa a formar pelotas, né? Então o sangue começa a empelotar quando ele coagula e o leite também, quando ele começa a coagular, ele forma pelotas. Então esse processo é a mesma coisa aqui, é formar pelotas de impurezas na água. Então é misturado na água um coagulante. Um coagulante é um agente que vai fazer com que essas impurezas se formem esses coágulos. Que agente é esse? Que coagulante é esse? É o sulfato de alumínio. Então esse sulfato de alumínio ele se liga a essas impurezas e aí formam flocos gelatinosos que vão se formar, né? Que são os flocos. Então aqui, ó, isso é a coagulação. E aí nós temos já a próxima fase, que é a floculação. A floculação, esses flocos se formam, né? E eles se depositam. E aí você tem a floculação, que é nesses tanques aqui, ó, que vocês viram no slide anterior, aqui a gente tem você tem uma pá que fica girando aqui, e ele faz com que esses flocos, né, essas pás fazem com que os flocos se juntem e fiquem mais junto ainda, mais coagulado. Então, essas são as primeiras fases. Depois daqui, a água vai para o tanque de decantação. Decantar alguma coisa é deixar descansar. Então, aqueles flocos que a gente viu, né? Então, essa água vai ficar ali de 2 a 3 horas. Então, esses flocos eles vão lentamente o quê? Afundando, vão decantando, vão como se fosse dormindo, né? Descansando e vão chegando até o fundo. Então, você tem um líquido aqui e o sólido, que aqui é formado pelas impurezas, né? Os flocos de impurezas que foram se formando na etapa anterior de floculação e coagulação. E aí, olha só, vocês dá para ver aqui, ó, a água mais para cima já está até bem limpinha, né? E lá no fundo, ó, bem escuro ali, ó, tem as impurezas dessa água. Então elas ficam lá no fundo. Então eles ficam no fundo do decantador. E aí, essa água mais limpinha aqui, ó, ela sai por cima, porque está mais limpinha. Então ela sai já mais purinha aqui. Ela não está pronta para ser usada, mas já está bem melhor do que com aquelas impurezas lá no fundo. Então por isso que ela, ó, percebam que ela escorre aqui por cima, porque é onde que ela está mais limpa. Depois ela vai passar pela filtração. E aí aqui a gente vai ter um processo bem minucioso da retirada dessas últimas impurezas. Os filtros são, na verdade, 3 camadas. São 3 filtros, um de carvão, que é a primeira, depois de areia e finalmente de cascalho. O cascalho é mais para segurar esses dois, o que faz a filtração é esses dois. Então a água ela passa para aquelas fases que a gente viu. Então essa água vai vir aqui e aí ela cai aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, no filtro,
passa primeiro pelo carvão, que vai filtrar, depois passa pela areia, que vai filtrar ainda mais, e aí essa água filtrada sai. Então, aqui é o processo assim para finalizar a filtragem. E aqui ela está quase pronta já para uso. Mas vamos para mais uma próxima fase, que é a fase de cloração e fluoretação. Veja os nomes: cloração, fluoretação. A ação aqui é de ação, de colocar alguma coisa. Aqui também. Aqui a gente coloca o quê? Cloro. E na fluoretação nós colocamos flúor. Então aqui na cloração vai ser colocado cloro e na fluoretação vai ser colocado flúor. O cloro, você já deve ter visto falar disso, que pessoas colocam aqui em piscinas. Em água de piscina é colocada cloro. Então, qual é o objetivo do cloro? O cloro é para matar os micro-organismos presentes na água. Porque a filtração ele não separa micro-organismos que podem causar doenças. Aí você pode ter diarreia, que são causadas por alguns micro-organismos. Então aqui o cloro vai matar. Então o cloro faz isso. A mesma coisa serve na piscina também, para evitar esses bichinhos na água. E o flúor, que a gente coloca também, você já deve ter falado do flúor que tem pasta de dente. Então aqui é a mesma coisa. A ideia do flúor é justamente para que para prevenção de cáries, porque existem bactérias que causam cáries, então você coloca o flúor, você consegue matar essas bactérias, porque senão a pessoa fica bebendo água e vai ter cárie. Já basta ficar comendo açúcar e ter cárie na água ainda, então você coloca para matar essas bactérias que podem causar cáries. E aí na parte final, aqui a gente já terminou a parte da estação de tratamento, agora essa água vai ser levada a reservatórios. Então aqui nós temos reservatórios, né, que a gente chama de unidade de distribuição, que essa água vai ser distribuída para as casas, mas antes disso ainda é colocado um último elemento químico, que é um ortopolifosfato de sódio. Que nome grande é esse, né? Mas não se preocupe com o nome, eu só quero que vocês entendam o seguinte, esse componente aqui, ele é colocado justamente para proteger os canos, para que a água não corroa os canos, porque a água ela vai oxidando, ou seja, vai enferrujando esses canos, como vocês podem ver. Então você coloca esse produto aqui, evita que esses canos se enferrujem, porque senão a água o cano vai furar, né, e vai perder água e também fica ferrugem na água, então para evitar isso. E aí finalmente a água vai estar pronta e aí ela vai para as casas livre de tudo isso que a gente viu, livre das impurezas, livre dos micro-organismos e livre da ferrugem. Então assim a água chega nas nossas casas.